20 horas e 47 minutos, vamos para mais uma notícia de hoje. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou neste domingo que sempre será, aspas, leal ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Diz não ser possível, abro aspas, concordar em tudo, fecho aspas, em referência aos atritos entre os dois sobre apoiar ou não a reforma tributária. Paulo Figueiredo. Não, eu quero que o Sade fale, não vou falar eu não. Eu falo depois do Sade. Sinuca de bico, hein? Eu quero falar depois do Salles. Não vai, Salles, é com você. Vamos lá. Vamos dar só um passo atrás aqui para dizer o seguinte. O que é ser de direita? Ser de direita é você defender um conjunto de valores, de posições e tudo mais, e defender essas posições, evidentemente, em todos os segmentos. Então, como é que uma pessoa... Claro que a direita tem, como eu disse lá naquela reunião do Partido Liberal, a direita tem nuances. Você tem gente mais progressista e você tem alguns mais conservadores. Aí você tem dentro da direita, do aspecto meramente econômico, os mais liberais, né, que entendem que o Estado tem que ser reduzido, privatizado, etc., e os mais intervencionistas, que é a turma mais melancia. Muito bem. Então, dada essa breve explicação, né, das diferentes nuances do que é ser direita, o que a gente vinha defender? Que o Brasil, nas questões comportamentais, de família, enfim, questões comportamentais em geral, o Brasil deveria tomar um cuidado para ser mais conservador. Nós já avançamos demais na libertinagem, né? Lá avançando demais nos golden shower, aí nas barbaridades todas que o país vive, né? Essas coisas todas de atleta não sei do que, enfim, essa zona que está o país hoje em dia do ponto de vista comportamental. Do ponto de vista econômico, a mesma coisa. A gente defende que tem uma visão liberal, privatiza tudo e tudo mais. Assim como várias outras questões que dizem respeito ao aspecto meramente político. E por que eu estou destacando isso? Estou destacando essa questão. Porque, inclusive hoje eu fiz uma postagem, tanto no Twitter quanto no Instagram, que nós não temos que transigir com vagabundo. Não existe essa coisa de dizer assim, não, vamos transigir, vamos fazer um acordo. Não se faz acordo com gente ruim, não se faz acordo com gente corrupta. O Brasil chegou na situação que chegou, Paulo, Nicolas, Anselmo, todos que estão nos assistindo. Nós chegamos a essa situação degradante porque nós fomos compondo com a vagabundagem. E a vagabundagem não é só o traficante, não é só o bandido que vem te assaltar em casa, que vem te roubar na janela, que assalta banco. Não são só essas pessoas. Tão grave, ou até mais em muitos casos, são os bandidos de casaca. O ladrão de casaca, que é o cara que rouba o dinheiro da educação, que rouba o dinheiro da saúde, que rouba o dinheiro do não sei o quê, né? Que aparelha o Codevasf, aparelha o Banco do Nordeste, aparelha o Banco de Desenvolvimento da Amazônia, e assim vai. Quer dizer, esse pessoal que está há 40 anos roubando o Brasil em todas essas áreas, quantas pessoas esse pessoal já condenou a falta de educação, falta de saúde, falta de moradia, falta disso, falta daquilo, e, consequentemente, condena o nosso país ao subdesenvolvimento e ao aumento da violência, inclusive. Então, assim, eu não concordo, não há nenhum tipo de argumento que me faça concordar em que a direita, que eu defendo desde lá de trás, quando fundei o Movimento em Direita Brasil, 2006, há 17 anos atrás, não me convencerão a fazer aliança com vagabundo. Ponto. Ah, mas se não fizer, o Boulos ganha. Foda-se. Não faço aliança com vagabundo. Não faço aliança com gente que rouba dinheiro de creche, que rouba dinheiro da iluminação, da saúde, da educação. Não faço. E a gente não tem que andar com esse pessoal. Esse pessoal, inclusive, todas as vezes que eles precisaram apoiar as políticas de esquerda para simplesmente manterem os seus feudos e continuar roubando, eles apoiaram e continuam apoiando todas as políticas de esquerda. Muito bem, dito isso, qual é a grande divergência que existe nesse tema do Bolsonaro com o Tarcísio e que eu indiretamente acabei me envolvendo naquela reunião? Os militares no Brasil, meu querido Paulo Figueiredo, neto do nosso brilhante general de cavalaria, né, João Batista de Oliveira Figueiredo, os militares no Brasil não gostam de ideologia. Quando você conversa, olha, tem que fazer uma política de direita, tem que combater a esquerda, né? Criou na cabeça dos brasileiros
essa mentalidade que é milicada, é aquele pessoal, milicada de hoje em dia, né, eu estou falando, principalmente os generais de hoje em dia. São aquele pessoal de 64, que o cara não se preocupa com bens materiais, o cara como seu avô, que morreu, tinha um apartamento, deixou um apartamento para a família depois de ter sido presidente da República. Hoje em dia você tem vereadorzinho com um avião particular, né? E o ex-presidente deixou um apartamento. Mas, enfim, por que eu estou dizendo isso? Porque essa turma não gosta de combater a esquerda. Quando você fala de políticas de educação, de saúde, de meio ambiente, de cultura, para desaparelhar o Estado com a esquerda, vem aquele papinho, né? Nós temos que governar para todos, porque o Estado Democrático de Direito exige que a gente... Pô, mas que cato, você não pediu voto da direita para se eleger? Você não se disse de direita, conservador e tudo mais? Pô, vem a público e fala assim, eu não sou de direita porra nenhuma. Eu quero o voto dos tucanos, quero o voto do PSB, quero o voto da direita, quero o voto de todo mundo, porque eu não gosto de ideologia e, consequentemente, o cara governa sem ideologia em nada. Não existe você querer governar sem ideologia e depois pedir voto da direita. Se você quer governar sem ideologia, você tem que pedir voto do centro, apenas e tão somente do centro. E tem que dizer, eu não vou tirar a câmera do peito dos policiais, coisa nenhuma. Eu não vou combater a ideologia de gênero e todas essas coisas no sistema educacional, porque o importante é se o professor chegou no horário ou não chegou no horário, se o professor entregou a prova bem feita ou a prova mal feita. Não é isso. Desculpa, nós temos em todos esses campos uma guerra cultural em andamento no Brasil. Não dá para você colocar uma pessoa se elegendo na direita e na hora que vai dar esse importante combate a essas visões globalistas, de esquerda, socialista e tudo mais, diz, não, eu não sou a favor de nenhuma briga ideológica, só sou a favor da eficiência. Eficiência não resolve, porque se você pega uma má política só porque ela é eficiente, você vai aprofundar o problema. Quando você tem uma política de incentivo, por exemplo, a cotas raciais, e torna essa política eficiente, você está aprofundando o problema. Você tem que transformar essa política em cota social. Aí sim você faz. Ah, não, mas não quero brigar com a cota racial, só quero que a cota racial não tenha roubalheira. Não é só isso. Você tem que escolher as suas pautas e brigar por elas. E ou você, se você é de direita, as suas pautas realmente elas são claras no campo da cultura, no campo da educação, no campo das discussões de meio ambiente, no campo das alianças políticas, né? Aqui eu não estou nem dizendo que não pode ser desse jeito. Só que você tem que dizer que você é desse jeito. Você não pode se pintar como alguém conservador, direita e tal, etc., para ganhar a eleição, e depois, na hora que vai governar, você administra como se estivesse num governo do PSDB 45. Pô, não tem cabimento. Então, a grande discussão que se deu foi essa. Né? Foi essa. Agora, voltando à pergunta que o Anselmo trouxe, se há lealdade ou não entre Bolsonaro e Tarcísio, eu espero que haja. O Tarcísio nunca tinha sido nada relevante antes de ser ministro do Bolsonaro. Ele era diretor do DENIT, funcionário público. Então, sem nenhum demérito aos funcionários públicos, simplesmente dizendo que, do ponto de vista de política, quem criou o Tarcísio como ente político foi o Bolsonaro. Então, tem que ter lealdade ao Bolsonaro, como eu também tenho, em que pese eu tenha sido. Antes de ser ministro dele, fui secretário de Estado aqui em São Paulo, mais de uma vez e tudo mais, mas eu ganhei grande notoriedade graças ao Bolsonaro. E não é só por isso que eu sou grato a ele. Eu sou grato a ele porque ele fez muitas coisas boas e apoiou muitas coisas boas. O governo foi perfeito? Não. Teve erros? Sim. Mas nós somos de um grupo político que podemos entre nós criticar, fazer, etc., mas com relação à esquerda, nossos inimigos são a esquerda. Eu não componho com a esquerda. Eu não transijo com a esquerda. E isso não me faz um radical. Eu converso com todo mundo. Tá ligando de novo. Na CPI nós conversamos com todo mundo. Aliás, é o Zuco ligando aqui, peço desculpa. É o Zuco? Pô, mas Zuco, assistiu o Bradock, Zuco. Tá, pô, para de encher o Zuco saco tá do tomando ferro lá Salles. do Centrão. O Zuco tá tomando ferro dos fisiológicos, que não querem que a gente convoque o Rui Costa. Deixa ele assistir o Bradock Show, depois ele toma ferro. Ô, Paulo, assume aí, já volto aí, um minuto. Paulo Figueiredo, Vai eu lá. passo pra ti, meu Vou amigo. voltar, segura aí, um minuto, só ver o que o Zuco quer. Vai lá, Ricardo, fica à vontade, Salles. Paulo Figueiredo. Um minuto, um minuto. Então, vamos. Isso que o Salles disse, isso é muito verdade. Você não pode se pintar como o candidato do Bolsonaro e ter o apoio do Bolsonaro para o governo de São Paulo. E eu entrevistei o
governador Tarcísio antes, em duas ocasiões, na Jovem Pan as 2 vezes, antes dele ser governador, e as posições dele eram posições de pessoas de direita. Eu até falei, olha, na entrevista que eu fiz duras perguntas a ele, perguntas ideológicas a ele, na entrevista que eu fiz, na época, não me lembro mais em qual programa, mas 62 minutos, fiz as entrevistas duras a ele. Depois, se eu não me engano, no Jornal da Manhã. E nas 2 vezes eu falei, olha, gabaritou as respostas. Eu não fiz pergunta fácil, não levantei bola. Não gosto de fazer isso. As pessoas até tomam um susto que acham que vão ser entrevistadas por mim. Candidato de direita, eu faço perguntas duras. Fiz com o Tarcísio. Então ele prometeu que seria um candidato à direita. Aí depois, quando é eleito, eu me pergunto qual é a diferença do governo do Tarcísio para o governo do PSDB. O Dória talvez fosse um pouco pior do que a média, mas quando começou, no início do governo, não era nem tão ruim assim, não, tá? Em relação à lealdade quanto ao Bolsonaro, olha, eu nunca conversei com o Tarcísio fora do ar. Não tenho nenhuma relação com ele. Nenhuma. Nunca tive. Eu tenho uma boa relação com muitos políticos, alguns até de esquerda, mas não tenho relação pessoal nenhuma com o Tarcísio. Agora, eu não sei. Quem é o maior algoz do Bolsonaro hoje em dia? É o Alexandre de Moraes, não é? O Alexandre de Moraes é o maior algoz do Bolsonaro. O Alexandre de Moraes impediu que o Bolsonaro tivesse uma eleição justa. O Alexandre de Moraes conduz processos contra todos os apoiadores do Bolsonaro. O Alexandre de Moraes intimidou empresários que apoiavam o Bolsonaro por causa de grupo de WhatsApp, empresários, vários deles de São Paulo. O Alexandre de Moraes, o Bolsonaro está sendo investigado, talvez seja até réu, em alguns processos com o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes preside o tribunal que tornou o Bolsonaro inelegível e cassou os direitos políticos dele, e ele conduziu a coisa para que assim fosse. E, no entanto, o Tarcísio estava encontrando em dezembro com Alexandre de Moraes às escondidas. Não sei se é lealdade. Eu não sei, se eu tivesse apoiado o Alexandre de Moraes também é meu algoz. Eu não sei se eu gostaria de saber que alguém que eu apoiei estava tendo encontro escondido com o Alexandre. Também não sei se é leal, se tira foto com Haddad, diz que concorda em 95% da reforma, ao mesmo tempo em que o presidente Bolsonaro está brigando e falando, e todo mundo sabe que estava falando internamente, contra a reforma, e depois se posicionou publicamente contra a reforma. Lá no evento, que o Salles estava, e talvez o Salles possa comentar melhor do que eu, estava uma sensação de mal-estar. Não estava uma sensação de clima de lealdade. As pautas que o Bolsonaro defendia estão sendo defendidas com 95%, vamos mudar os 95%, com 95% pelo Tarcísio. Ora, o Salles não pode falar, mas eu posso, que há um mal-estar entre os apoiadores do presidente com as posições do Tarcísio. Há um sentimento, e eu posso falar isso com tranquilidade, porque eu ouço de múltiplas fontes, de que as pessoas estão incomodadas. Eu não posso falar pelo presidente Bolsonaro, porque eu não conversei com ele sobre esse tema, mas eu conversei com várias pessoas que me disseram que também o presidente estava incomodado ali naquele momento com o Tarcísio. Falou que ele errou. Significa que é um rompimento, não sei o que, não significa que é um rompimento. As pessoas são adultas, elas não rompem assim do dia para a noite por causa dessas coisas. E eu não creio também que o Tarcísio seja um mau cara. Eu só acho que talvez ele precise se lembrar de onde é que ele veio e para quem que ele está governando. E que o governador de São Paulo, ele não é um técnico do DENIT. Ele não pode fazer, ele é um político. Ele é um cargo político. Ele representa, sim, os interesses de São Paulo, claro, do governo de São Paulo, mas, além de tudo, ele é um brasileiro. E um brasileiro com uma força gigantesca, um brasileiro que comanda o segundo maior orçamento da América Latina.
Um brasileiro que tem uma influência gigantesca em empresários, industriais, um mercado financeiro. Um brasileiro que tem uma influência gigantesca na maior bancada de deputados que tem o Brasil. Ele pode se furtar de opinar, por exemplo, sobre as coisas que estão acontecendo no Brasil? Eu me pergunto, quando o governador é deles, isso acontece? Quando o governador é deles, isso acontece? João Dória não perdia uma oportunidade de aparecer em assunto nacional. Estava lá, defendendo. O João Dória ainda tem um problema, que foi eleito por uma coisa e fez outra. O povo de São Paulo deu a resposta a ele nas urnas. Mas será que se tivéssemos o Haddad, eu sempre faço essa pergunta, será que se tivéssemos o Haddad no governo de São Paulo e o Bolsonaro na presidência, nesse multiverso, será que o Haddad tiraria foto com o Paulo Guedes e diria que estaria 95% alinhado com a reforma? Isso é lealdade? Ou ele seria leal, de fato, ao Lula? Então, quando você vai para a cama com os algozes do Brasil e do cara que te colocou lá, eu não considero isso lealdade, não. Nós temos um conceito aqui bastante diferente de lealdade. Já falei de outras coisas, já dei outros exemplos. Já falei do caso, por exemplo, da Jovem Pan, que Tarcísio não se manifesta. Já falei sobre todos os presos políticos e perseguidos políticos que tem no Brasil, e o governador de São Paulo, do estado mais importante do Brasil, se omite. Já falei sobre a gestão dele, sobre a TV Cultura e a Fundação Padre Anchieta, que continua sendo uma máquina de propagação de ideias de esquerda e um cabide de emprego para jornalista fracassado que ninguém quer assistir de esquerda. Já falei sobre todas essas coisas. Então também não vou ficar sentando o pau no Tarcísio o dia inteiro, até porque não é uma má pessoa, até onde eu sei, não é um mau governador, eu não tenho nada pessoalmente contra ele. Mas como jornalista, e um jornalista que fala e conversa com o público de direita, majoritariamente, eu tenho que dizer, o meu desapontamento com o Tarcísio é gigantesco. Gigantesco. E não acho que ele seja leal nem ao Bolsonaro, nem ao eleitor. Obrigado, Paulo Figueiredo. Eu quero fazer uma pergunta pro Nicolas aqui, que chegou pra gente no Superchat. O Pedro Neto mandou R$10 para nós, Superchat, e fez a seguinte pergunta. Tarcísio não estaria jogando o jogo do centro, visando presidência? Um xadrez 4D? Nicolas Vital? O meu comentário ia justamente nessa linha. O Salles já explicou muito bem o ambiente interno ali, com conhecimento de causa. O Paulo deu um outro contexto aqui, exemplificando. Eu queria fazer o meu comentário justamente botando fogo no parquinho aqui, que é o seguinte: o Tarcísio, ele com a inelegibilidade do Bolsonaro, que a gente não sabe se vai durar, até quando vai durar. Eu particularmente acredito que nem o Lula quer que o Bolsonaro esteja inelegível, porque sem o Bolsonaro o Lula perde força, porque acaba com o Fla-Flu. O Tarcísio, por sua vez, ele está de olho numa oportunidade. Eu acredito, e isso eu estou supondo, é a leitura que eu fiz aqui desse cenário. Ele está vendo uma oportunidade de se mostrar como uma direita menos radical, mais aberto ao diálogo. Não estou dizendo que está certo. Essa é a leitura que eu entendo desses fatos do que vem acontecendo. Eu acho que ele não virou um esquerdista. Eu acho que ele não está traindo. Não sei se essa palavra está forte ou se não está forte, mas eu entendo que ele viu uma oportunidade de se colocar como uma liderança da direita. Isso mostra um pouco, né? Porque a direita ela é muito pouco unida no Brasil, e isso não é de hoje. Quando existia um líder como o Bolsonaro, a direita se juntava com o Bolsonaro. Agora, sem o Bolsonaro, existe um vácuo aí nessa liderança. Com certeza não serão os filhos do Bolsonaro que vão assumir isso. Eles estão tentando ver se a Michelle Bolsonaro, mas a Michelle Bolsonaro não é o Jair Bolsonaro, então dificilmente ela vai reunir todo mundo também. O Tarcísio viu uma oportunidade. Ele quer se mostrar aí para a sociedade como uma direita menos radical, mais conciliadora, uma alternativa que poderia ser bem-vinda
por uma parcela aí da coluna do meio, né? A gente sabe que existem pessoas fiéis ao Jair Bolsonaro, pessoas fiéis ao Lula, e existe uma coluna do meio gigantesca. E é nesse público que eu entendo que o Tarcísio esteja mirando. Lembrando que nessa corrida aí, junto com o Tarcísio, olhando para 26, a gente tem também o governador de Minas, né, Romeu Zema, que vem fazendo um bom trabalho lá em Minas Gerais. Ao contrário do João Dória, não teve aquele apetite de já começar a fazer campanha presidencial, mas agora ele já começa a fazer, e ele já começa a despontar, ainda que os números não o coloquem entre os favoritos, ele tem essa pecha de ser uma direita, a partir do novo, não sei se ele se enquadra mais numa direita, mas enfim, numa não esquerda, numa alternativa, mas ele já comprovou, né, que ele tem sido um bom gestor, né, pegou Minas Gerais quebrado pelos governos do PT e vem dando jeito no Estado, e com um caráter mais conciliador, né, com uma postura mais de conversa. Ele era aliado também do presidente Bolsonaro, e eu acho que o Tarcísio está de olho nessa disputa. Eu não sei se é isso que passou, mas o meu ponto de vista foi esse. Ele quis se mostrar como a direita moderada, um cara de diálogo, um cara em que o eleitor de centro, e quando eu digo centro, não é o centrão, é aquele que não é nem fiel ao Bolsonaro nem ao Lula, poderia confiar. Então, essa é a leitura, mas nesse ponto eu quero ouvir aí do Paulo e do Salles também, para ver se eu estou redondamente enganado ou não. Aí, Paulo Figueiredo, passo para você então. Eu acho que é uma aposta, tá correta, na minha opinião, a análise do Nicolas, na aposta que o Tarcísio está fazendo. Agora, são duas visões diferentes. Uma é de que o eleitor... Bom, primeiro, o cara tem que considerar que o Brasil terá eleições de fato em 2026. Já começa por aí. O que eu acho um erro de avaliação. Principalmente se as coisas continuarem nesse rumo. Então, se o cara não grita, quando chegar a hora dele... Ah, não, mas ele conseguiu ser eleito governador de São Paulo. Ele teve bastante voto a mais. Será que as coisas vão continuar? Você imagina agora que não tem Bolsonaro, não tem mais fiscalização de Forças Armadas, não tem nada. Será que em 2026, como é que vai ser o processo eleitoral de 2026? Vocês aí do chat, eu não vou falar nada, vocês do chat, só me digam o seguinte, vocês escrevam, confio ou não confio? Só escreve isso, no sistema eleições 2026, escreve você no chat, confio ou não confio. Vou deixar vocês falando no chat enquanto isso. Estou olhando aqui a opinião de vocês. Eu estou esperando aparecer um ainda que confie. Ainda não apareceu no chat. Então, Flood, não confio, não confio, não confio, não confio, não confio, não confio. Então, o pessoal está participando aqui. Então, essa é a primeira questão. Então, a segunda questão é, partindo do pressuposto que chegando em 2026 nós teremos eleições confiáveis, ao contrário do que está dizendo a nossa audiência, não é o Bradock nem o Paulo Figueiredo não, tá? É a nossa audiência que está falando, são as pessoas aí, o Xandão, prende todo mundo no chat, pega o log e prende todo mundo, eles estão dizendo que não confia, não é o Paulo Figueiredo nem o Bradock não. Partindo do pressuposto que nós teremos uma eleição em 2026, então, que desaponte a expectativa da nossa audiência, quando chegar esse momento, existem duas leituras da temperatura que o Brasil vai ter. Uma leitura parece ser essa leitura que o Tarcísio está fazendo. Ou eu diria o Kassab, talvez. Um grilo falante em cima do ombro do Tarcísio está dizendo: calma, não arruma marola, não cria problema com o establishment, que em 2026 você vai ser o candidato da direita. O Bolsonaro está inelegível. O Bolsonaro não está inelegível, o Bolsonaro está preso. Se esse regime não cair, esqueçam o Bolsonaro. Então, se esse regime não cair, esqueçam o Bolsonaro. Não é que ele tem ele tem mais 15 ações no TSE. Vai ter que ficar desinelegível. Nem vou conseguir falar isso. Vai ficar desinelegível. Pronto, consegui. Em 15 ações. Vai ter que reverter as 15.
para conseguir disputar. Não vai. Então, Bolsonaro esquece. Aí o Tarcísio fala, não, pô, vou ser eu, é só fazer um jeitinho aqui, eu vou alimentar o dragão e eu tenho certeza que ele vai me comer por último. Tenho absoluta certeza que o dragão vai me comer por último. Aí você tem que fazer uma análise. É isso que vai acontecer? Ou será que o povo, na verdade, vai querer alguém que ficou calado, que ficou ali quietinho, que confabulou, que aprovou, como ele disse no discurso, não podemos perder a narrativa de que nós apoiamos a reforma. Não podemos perder essa narrativa. Se o povo tá cagando para isso, o povo vai lembrar do fato de que ele apoiou uma reforma do PT. O povo vai lembrar do fato de que ele se omitiu em relação a todas as coisas aqui que eu falei, sobre os desmandos, sobre o regime que assola o Brasil. Essa é a minha visão. A minha visão é que em 2026 o povo vai querer um líder que seja mais corajoso. Que se tem uma coisa que decepcionou muita gente foi que o Bolsonaro talvez não tenha sido tão corajoso quanto as pessoas precisavam. Então, as pessoas vão querer alguém mais corajoso em 2026. Alguém que fale mais o que tem que ser feito. Alguém que combata mais o establishment. Alguém que se posicione contra as injustiças. Esse é o líder que eu acho que o eleitorado está procurando para 2026. Ah, não, mas esse é o eleitorado do Braddock, esse é o eleitorado extremista. Eu falo, será? Será? Contra tudo e contra todos. Como é que foi a votação do Bolsonaro? Ele se posicionou como líder do establishment ou ele sentou o pau em todo mundo? Como é que foi a votação do Bolsonaro? Com todo o radiolão, com todas as censuras, com todas as perseguições a apoiadores, perseguições a parlamentares, perseguições a jornalistas, censura de rede social, decisão e todas as suspeitas de pouca transparência no processo eleitoral, ainda assim o Lula ganhou do Bolsonaro por um pouco mais de 1%. Então isso quer dizer que depois de toda essa opressão extra que o sistema fez em cima das pessoas, em 2026 as pessoas vão buscar um candidato mais moderado, mais parecido com uma terceira via, que foi defenestrada pelas urnas. É essa análise política que vocês estão fazendo? Vocês estão malucos. Vocês estão loucos. Em 2026, o que quer que haja que se assemelhe com uma eleição, o brasileiro médio vai querer vingança desse sistema. As mentiras que o Lula contou não vão mais poder ser ditas, porque vão poder ser ditas, mas ninguém mais vai acreditar em cervejinha e picanha em 2026. O que as pessoas vão ver é que o país piorou, que o país se afundou, que elas foram enganadas, que o sistema eleitoral não teve transparência, que a direita foi perseguida, que a censura aumentou, que as liberdades estão sendo restringidas, que as famílias estão sendo deterioradas, que as escolas estão piorando. É isso que as pessoas vão ver. E elas vão buscar vingança. E desculpa, o Flávio Dino diz que ele é vingador. Eu não vejo o Tarcísio como um vingador. Não vejo. Até agora está sendo um banana. Um banana. Lamento dizer, é um banana. O Zema é outro. O Zema é outro banana. Cadê o Zema? Com tudo isso que está acontecendo no Brasil. De vez em quando ele vai lá e fala um pouquinho de alguma coisa. Esses caras parece que não sabem que são governadores dos estados mais importantes do Brasil. Dos dois. Mas, politicamente Paulo, mais importantes do Brasil. Ô Paulo, tem um bastidor importante aí. Você falou o negócio do Zema, mas tem um fato interessante. Durante aquela semana passada, o negócio da reforma tributária, teve aquela coletiva, aquela reunião com os governadores do Sul e do Sudeste, né, antes da aprovação da reforma. O único que falou grosso lá e que colocou as questões como elas devem ser colocadas foi o Zema. E o que aconteceu sobre depois do bastidor? Sobre depois. Que os governadores tinham combinado de adotar uma posição uníssona na linha daquilo que o Zema defendeu, e a turma roeu a corda e deixou o Zema sozinho, com a brocha na mão. Tanto que você reparar, a coletiva de imprensa, quando acabou, o Zema foi embora e não ficou lá para participar, deixou os outros lá. Então, assim, o Zema tem um perfil, um cara mais contido e tudo mais, mas ele tem sido, ao longo do tempo, embora um cara mais calado, assim, mais reservado, mas ele tem sido muito ponta firme. Então, ele não é resultado desse enxerto de banana na melancia, não.
Salles, eu não perdoo ninguém que se cala diante do regime que o Brasil está vivendo. Mas ele tem Quem não falado ajunta bastante. espalha nesse caso. Seja frio ou seja quente, se você for morno, eu vomito. Não adianta. Se não tá com nós, é contra nós. Nesse caso, você me desculpa. Tem certas coisas que você não pode tolerar. Você não pode ficar calado diante das coisas que estão acontecendo. Você não pode ver o governador do Distrito Federal ser afastado e ficar quieto. Se você é governador de um estado. Não pode, pô. Não pode. Não tem como. Não pode. Não é aceitável que o governador de Minas e de São Paulo vejam... Do Rio, eu nem vou falar que nem é. O Rio não tem governador. O Rio é uma outra história. Mas o governador de Minas e São Paulo assistam o governador do Distrito Federal ser afastado por uma ordem judicial e fiquem calados e achem que isso é normal. Eu não vejo, eu não posso aceitar que essas pessoas são coniventes, são cúmplices. Está na hora no Brasil das pessoas se levantarem. Todos se levantarem no Brasil. Você contra a escola que doutrina o seu filho, contra o seu chefe na sua empresa que quer impor ideologia de gênero dentro da sua empresa e pauta de lacração. Você que está ouvindo, você deixar de consumir produtos e mídia que apoiam esse tipo de coisa. As pessoas precisam começar a sofrer as consequências. Todas elas. E eu cobro isso de todo mundo, porque é a postura que eu adoto para mim, e eu cobro isso dos dois governadores. Ou não. Só que na hora que os dois quiserem vir candidatos a presidentes, eu vou lembrar isso. Que bom que o Zema falou um pouco mais grosso na reforma tributária, mas foi omisso, está sendo omisso com uma porrada de outras coisas no Brasil. E o brasileiro vai cobrar dessas pessoas. Eu volto a dizer, estou fazendo a minha profecia aqui. O próximo líder do Brasil vai ser alguém que se levantou contra o regime, sofreu as consequências, durou e venceu. Tá feita a minha aposta aqui. Eu não sei quando vai ser, mas eu acho que esse que vai ser o próximo líder do Brasil. Obrigado, Paulo Figueiredo. A primeira prefeitura a entrar como parceiro do Bradock Show é nada mais, nada menos que a Prefeitura de Sorriso, a capital nacional do agronegócio. A Prefeitura de Sorriso investe na segurança. A cidade inteira sabe que a Prefeitura de Sorriso tem investido na segurança pública e a nova sede da Delegacia de Polícia Judiciária Civil está pronta e atuante. O núcleo da Polícia Militar de Boa Esperança foi revitalizado. O projeto Vigia Mais MT foi implantado para auxiliar as ações policiais. O novo quartel do Corpo de Bombeiros já está na fase final da licitação. Nossa, muita coisa acontecendo. Sorriso está na boca do povo. E isso é bom demais. Prefeitura Municipal de Sorriso. Quero pedir a todos aí, ó, Prefeitura de Sorriso, juntamente com a gente aqui no Bradock Show, a Prefeitura do Agronegócio. Quero agradecer a todos que estão nos assistindo, se inscreva no nosso canal, deixa o like, ative o badalo das notificações. Agradeço de todo o meu coração, todo o coração, família Bradock Show. Quero mandar um abraço ao Caio Parra, ou Parra, R$20, fez aqui o superchat. Tô com o Paulo, vai rodar todo mundo. Se quem tem que chamar no peito, não chamar. Aí, ó, recado dado. Teve um outro superchat aí que eu não sei. Mas antes disso, Ricardo Salles, e a posição do Ratinho Júnior a respeito da reforma tributária? O que você achou? O Ratinho é um bom governador, ele está fazendo um bom trabalho no Paraná, mas é o que o Paulo falou, o pessoal está muito tímido diante desses abusos todos que vêm sendo cometidos e tudo mais. Eu acho que a nossa posição no Brasil hoje exige que o homem público tenha posicionamento. Claro, cada um tem uma maneira de falar, alguns mais duros, outros mais conciliadores, isso faz parte. Ninguém exige que todo mundo aqui se transforme numa visão monolítica dos fatos e na maneira de apresentar suas posições. Né? Exatamente. Então, agora, tem uma questão aí, Paulo, que é fundamental importância. Nós temos que ser coerentes com aquilo que a gente acredita. Isso serve para governadores, serve para prefeitos, serve para deputados e serve para a sociedade também. Vou repetir aqui, nós não podemos fazer aliança com esses caras do sistema, né, do establishment, como você colocou bem. Desculpa, não dá.
Esses caras estão roubando no Brasil há 40 anos. Esses caras estão apoiando tudo quanto é política de esquerda desde que eles consigam ter o naco deles de poder. Não tem cabimento, entendeu? Eu me insurgi aqui em São Paulo com essa história de prefeitura por isso. Eu acho que eu sou o melhor cara do mundo para ser prefeito? Não acho que sim, nem acho que não. Eu só acho que eu sou o único que tive coragem de botar o pé na porta e falar: não concordo, não concordo. Não concordo com isso, não concordo com essas posições que permearam a discussão da reforma tributária, não concordo com essa bagunça que está se estabelecendo na segurança pública brasileira. Né? Não concordo, desculpa, não concordo e não vou concordar. Não concordo em pegar e ficar andando de mão dada com esses políticos que foram todos presos no Mensalão, presos na Lava Jato, presos nos escândalos de não sei o que da Petrobras. Não concordo. Eu não quero esses caras perto da gente. Esses caras não prestam, desculpa. Então nós não temos que ficar abraçando vagabundo e dizendo: não, olha só como eu dialogo com todo mundo. Não, negativo, negativo. Nos Estados Unidos, você que mora aí, existe uma coisa muito interessante, eu acho muito interessante mesmo, muito bom, que é a sanção moral da sociedade em cima dos picaretas. Aí nos Estados Unidos, o cara que é pego fazendo malandragem e tudo mais, o cara é expulso dos clubes, não pode mais morar no condomínio, não vai andar mais na rua, não é convidado para mais nada. Aqui no Brasil, não. Aqui o cara é recebido como se nada tivesse acontecido, um vira secretário... O Cabral virou influencer. Cabral virou influencer do... Desculpa, vai se catar o Cabral, vagabundo, entendeu? Então, o cara roubou bilhão no Rio de Janeiro, virou influencer. Virou influencer. Agora dá dica de filmes, carnes, vinhos... Tinha que ser influência daquele troço da tornozeleira eletrônica, isso sim. Tornozeleira eletrônica no Brasil é para quem é para tia do Zap. Tem mais de 1.300 tias do Zap e tios do Zap com tornozeleira eletrônica hoje no Brasil. É ridículo. Cabral não. Nossa, Cabral tá... Olha o nível da coisa ridícula que o Brasil está passando. Eu vi um vídeo essa semana, alguém mandou aí o vídeo de uma senhora, uma moça lá, uma senhora sendo libertada lá da prisão lá do negócio do 8 de janeiro, as crianças do lado de fora iam dizendo assim para os filhos, ela senta, chora e tal, aí ela fala assim: não, o papai ainda está viajando. Está viajando nada, estava preso. Eu não estou nem dizendo, tem que responsabilizar. Eu chorei vendo esse vídeo, viu, Sérgio? Você viu? Eu chorei vendo ver esse vídeo, porque falo com impressionante, naturalidade. Eu tinha entrevistado. Pô, que gato de país é esse? Filhas, prende a mulher, deixa os filhos sem o pai, sem a mãe, porque entrou num prédio público. Eu não estou dizendo que não tem que processar e punir, mas perto dos crimes que são cometidos no Brasil, a pessoa entrar num prédio público e quebrar uma vidraça, não é para ficar 90 dias preso sem direito. É menos de 4 anos, não cabe prisão preventiva, Salles. É a lei no Brasil. Se somar a depredação do patrimônio, que não tem nem comprovação, porque as condutas não foram individualizadas, com a incitação, etc., dá menos de 4 anos. Menos de 4 anos não cabe prisão preventiva. Eu fiz uma longa entrevista com o doutor Luiz Caivano, onde ele contou o caso desses caras, dessas pessoas que estavam presas. Tem mais de 205, eu acho que são 253, eram 254, e essa moça foi solta, o marido dela continua preso. Pessoas que estão ainda presas no Brasil, e mais outras 1.400 aproximadamente, com tornozeleira eletrônica, tendo que voltar no final do dia, com todas aquelas restrições, não pode se ausentar, rede social, babá, todas aquelas restrições de liberdade condicional, sem nada. Os processos de copia e cola. E você vai me dizer que o governador de São Paulo não tem nada a dizer a esse respeito, ou o governador de Minas, ou o governador do Mato Grosso. O governador, vocês precisam começar a falar. Porque se vocês, que são governadores, têm medo, eu só converso com gente que me diz que tem medo. Eu converso com um deputado, a gente tem medo. Tem razão. Ter medo não é problema nenhum, todo mundo tem medo. Eu tenho medo. Então, entendi. Aí eu converso com o governador, tem medo. O senador tem medo. Todo mundo tem medo. Eu sei que vocês não vendo no estado do medo, mas ninguém vai ter coragem. Eu falo isso como alguém que sofreu todas as consequências possíveis. Eu estou fazendo uma conta aqui. Eu fiz um lançamento do curso, eu fiz as contas do quanto de prejuízo que eu tomei em relação ao que eu teria se eu tivesse minhas redes sociais. Eu vou cobrar no CPF do Alexandre. Pode ter certeza. A hora vai chegar e eu vou cobrar no CPF dele. Tomou uma ordem ilegal, vai sofrer as consequências da tomada de ordem ilegal.
Agora, onde é que estão os outros? Que ninguém quer sofrer consequência nenhuma? Para quê? Para preservar o cargo? Para preservar a função? E essas pessoas? E a mãe que está saindo de casa, que está abraçando os filhos depois de 6 meses preso? Olha, vejam o vídeo, vejam quem é a mãe. Vê se tem cara de bandido. São os mesmos caras que soltam um traficante internacional, cara. São os mesmos. O mesmo cara, o cara dá uma sentença, solta o traficante que botou o cara no micro-ondas, que porra, trouxe cocaína, que os cacetes, solta. Tia do Zap, prende. Porra, a sociedade tá errada, ninguém pode concordar com uma coisa dessas. Qualquer um que veja um troço desse e não se manifeste contra, em qualquer posição que você tenha, se você é funcionário público, se você é comerciante, taxista, motorista de Uber ou governador de São Paulo, você tem que se posicionar contra esse tipo de coisa. Doa quem doer, sofra as consequências. Tenha medo, mas seja corajoso, porque coragem não é você ter medo. É você enfrentar o medo. É você ter temor a algo maior. Então eu não vou terminar aqui os meus dias como comentarista dizendo e cobrando e exortando para que as pessoas tenham uma postura corajosa. E há quem diga, Paulo, você está dos Estados Unidos, é mais fácil. Eu falo, mais fácil? Quem que sofreu, tirando essas pessoas que estavam 6 meses sem ver os filhos, quem que sofreu mais consequência que eu? Eu não tenho nem passaporte, pô, eu não posso voltar pro meu país. Eu não posso voltar pro meu país, eu não posso ir ver minha mãe. Se meu pai fica doente amanhã, meu pai tem 80 anos de idade, se meu pai fica doente amanhã, eu não posso ir vê-lo. Eu não pude me despedir da minha avó quando ela morreu. Então eu falo isso com lugar de fala, como alguém que sofre as consequências, como alguém que está com todo o dinheiro, e não era, modéstia à parte, pouca coisa não, bloqueado no Brasil pelo Alexandre. Eu não consigo fazer um Pix de R$22 pro Bolsonaro, porque a minha conta no Nubank está bloqueada. A minha conta no Santander está bloqueada. Todas as minhas contas estão bloqueadas. Por ordem do Alexandre. Então não é fácil falar dos Estados Unidos, não. Eu fiz o lançamento do curso. Graças a Deus, uma boa turma e tal, bacana. Eu vendi no ano passado 7 vezes mais do que agora. Por quê? Porque eu não tenho rede social. Eu comentava no programa político, no qual eu era colega do Ricardo Salles, inclusive, no programa político mais assistido do Brasil. E o Ministério Público Federal forçou a minha saída. Então eu falo isso com lugar de fala, sofrendo as consequências. E por isso que eu exorto o cara que é governador de São Paulo, ou o outro que é governador de Minas, ou governador do Mato Grosso, ou governador de Goiás, todos eles, a tomarem uma postura em favor do Brasil e em favor das pessoas oprimidas do Brasil. Se vocês não fizerem nada, se vocês só fizerem, não, eu sou técnico aqui, eu vou encontrar o cara na surdina, eu sou técnico, eu vou fazer uma aliança aqui porque eu quero ser presidente, você não vale porra nenhuma. Você não vai nada, você não vai ter meu voto nunca. Você não vai ter o voto de ninguém. Eu vou cobrar você nas próximas eleições, eu vou cobrar você pelo resto da minha vida. É isso aí.